Olá, meu nome é Jefferson e vou apresentar para vocês meu trabalho de rotinas administrativas. O tema na qual vou tratar aqui é sobre as férias. Decidi fazer esse trabalho sozinho, pois me sinto melhor para trabalhar assim. Então vamos começar. Então vamos começar o nosso trabalho com a introdução. Sem dúvidas, as férias são primordiais para o descanso do trabalhador. Todas as empresas deveriam e são obrigadas por lei a dar as férias remuneradas para o trabalhador. Enfim, veremos neste um conteúdo sobre as leis trabalhistas que falam sobre as férias. Agora nós vamos para o próximo slide, que vai falar sobre ainda sobre a introdução. Muitos entendem férias como descanso, outros só como um mês sem trabalhar. Alunos de escolas entendem férias como meses de dezembro, fevereiro e julho, que são os meses que não tem as aulas, né? Outros ainda veem as férias como ficar de boa sem fazer nada. O significado da palavra férias quer dizer interrupção relativamente longa de trabalho destinado ao descanso dos trabalhadores ou época de repouso. Na lei está escrito: todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias. Está no artigo 129 da CLT. CLT nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Agora vamos ver como surgiram as férias. Foi um norte-americano chamado John Silver que era empregado de limpeza do Senado americano em 1835. Ele estava cansado de trabalhar tanto e resolveu aproveitar o fácil acesso que tinha às gavetas dos senadores. Claro, se precisava limpar tudo, logo tinha chave para tudo. Para falsificar um pedido de votação para uma lei que garantia aos trabalhadores um período de descanso. Até então, não existia esse conceito entre os empregadores. A lei foi aprovada, pois John já sabia em que local ficavam as leis que eram aprovadas e as que não eram aprovadas. Os senadores não liam nada, apenas seguiam o que estava pré-definido pelo presidente. Apesar do susto após terem descoberto o que tinham feito, os senadores não tiveram escolha, pois não era possível voltar atrás numa lei que tinha acabado de ser aceita por unanimidade. A partir daí, o mundo imitou os Estados Unidos, e esse período de descanso passou a vigorar em quase todo o planeta. O termo férias surgiu porque John espertamente colocou no seu projeto de lei que os funcionários no período de descanso continuassem a receber a férias do mês. Como o descanso eram de 2 meses nos Estados Unidos naquela época, seriam 2 férias. Os empresários ficaram com tanta raiva que jocosamente passaram a chamar isso de férias imerecidas e mais tarde, por preguiça, apenas de férias. Agora vamos ver como se calculam as férias. As férias são o seu salário mais um terço dele mesmo, ou seja, se ganhar R$ 500, ganhará R$ 166,06 mais R$ 500, ou seja, R$ 666,66. Claro que ainda há o salário do mês anterior. Normalmente pagam separado, às vezes pagam junto. Após você voltar a trabalhar, como não trabalhou no mês anterior, o mês das férias, e já recebeu pelas férias, só irá receber no final daquele próximo mês em que trabalhar. Ou seja, se suas férias são de 27 de junho até 27 de julho, ao retornar no dia 27 de julho, não haverá salário. Terá que trabalhar até 27 de agosto para receber novamente. Então, tome cuidado com essa matemática, pois dá-se a impressão de que poderá gastar os R$ 600 do exemplo aí, e também gastar os R$ 500, referente ao mês de 27 de maio a 27 de junho. Então, bastante cuidado. Agora eu vou explicar para você como é que funciona esse último slide que passou e o pagamento das férias. O salário mínimo está custando 510. Nas férias são pagos um terço do salário mínimo. Um terço de 510 é 170. Começamos a nossa conta com 170. Veja aí, férias, um terço de 510 é igual a 170. Começamos a nossa conta com 170. Mas não é pago só um terço do salário, é pago um salário também, mais os 170. Então nós vamos adicionar a esses 170 os 510, que é igual a 680. É o salário que você ganha das suas férias se você ganha um salário mínimo.
Mas você não recebe só os 680. Você recebe também um salário que você trabalhou esse mês. Vou trabalhar o mês passado que você vai ganhar. Mais um salário mínimo, 510, é igual a 1.190. Então é assim que se calcula as férias. Só para recapitular, um salário mínimo mais um terço do salário mínimo mais o mês que foi trabalhado. E é assim que se conta o pagamento das férias. Agora vamos aprender um pouco sobre a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. Conhecendo as leis trabalhistas, capítulo 4, seção 1, artigo 129. Todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias, sem prejuízo da remuneração. Isso é lei, e todo estabelecimento que contém empregados tem a obrigação de dar férias remuneradas para eles. No artigo 30, após cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias na seguinte proporção. No próximo slide, no inciso 1, está escrito 30 dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 5 vezes. Inciso 2, 24 dias corridos, quando houver tido de 6 a 14 faltas no ano. 18 dias corridos, quando houver tido de 15 a 23 faltas. 12 dias corridos, quando houver tido de 24 a 32 faltas. Aí nós vou mostrar um quadro agora para vocês, que vai mostrar um pouco sobre esse artigo, que é o 130 da CLT, e eu vou explicar ele para você agora. Se você faltou até 5 vezes no ano inteiro, você tem direito a um mês de férias, que são uns 30 dias. Se você faltou até 14 dias, você tem direito a 24 dias de férias. Se você faltou 23 vezes no ano, você tem direito a 18 dias de férias. Se você faltou 32 vezes no ano, você tem direito a 12 dias de férias. E você pode ser demitido também. Agora eu vou passar para o próximo slide, que é o capítulo 4, seção 2. Vou ler o artigo 134. Vamos ler. As férias são concedidas por ato do empregador em um só período, nos 12 meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito. Aos menores de 18 anos e aos maiores de 50 anos de idade, as férias serão sempre concedidas de uma vez. Quer dizer, elas não são concedidas em 2 períodos, acima de 10 dias. Elas são sempre concedidas de uma vez só. Artigo 135. A concessão das férias será participada por escrito ao empregado, com antecedência de no mínimo 30 dias. Dessa participação, o interessado dará o recibo. Artigo 136. A época da concessão das férias será a que melhor consulte os interesses do empregador. O chefe, o gerente ou o seu superior, ele que vai decidir qual vai ser o melhor período, o período que ele quiser, ou que for mais propício para a empresa, que você vai ficar de férias, vai ser o mês que ele quiser. Os membros de uma família que trabalharem no mesmo estabelecimento ou empresa terão direito a gozar férias no mesmo período, se assim desejarem, e se disto não resultar no prejuízo para o serviço. Então, se tiverem várias pessoas da uma mesma família trabalhando na mesma empresa, no mesmo estabelecimento, eles podem pedir para tirar as férias no mesmo período, no mesmo mês. Mas se isso não trazer prejuízos e se for conveniente, Artigo 137. Sempre que as férias forem concedidas após o prazo que trata o artigo 134, o empregador pagará em dobro a respectiva remuneração. Quer dizer, se as suas férias são no mês de agosto, você não pode sair de férias no mês de setembro. Se isso acontecer, se for dado
após o período que você vai tirar férias, o patrão, seu chefe, terá que pagar em dobro a respectiva remuneração, que é 1/3 do salário mais o salário do mês passado. E aí isso aí vai dar um prejuízo para a empresa. Vamos ler o artigo 138. Durante as férias, o empregado não deverá prestar serviços a outro empregador, salvo se ele estiver obrigado a fazê-lo em virtude de contrato de trabalho regularmente mantido com aquele. Vamos agora para a conclusão. Em relação ao que vimos aqui, penso que todas as pessoas que trabalham um ano inteiro devem ter, sem dúvida, o direito a férias. Percebe-se também que a lei é bem severa em relação a esse assunto. Por exemplo, no artigo 137 da CLT diz: sempre que as férias forem concedidas após o prazo tratado, o empregador pagará em dobro a respectiva remuneração, como eu acabei de explicar. Vimos também que as férias foram criadas por um empregado que estava cansado de trabalhar e a repercussão que isso trouxe na época e traz até hoje. Enfim, muitas pessoas usam as férias para viajar, descansar, conhecer novos lugares e ficar com a família. Penso que 30 dias de descanso ainda são poucos. Porém, que as leis possam ser mais severas para os empregadores que não cedem as férias para os seus empregados e que esse direito tão bondoso possa ser garantido ao trabalhador brasileiro, que ajuda esse país a crescer, que assim seja feito. É isso aí, gente. Muito obrigado. Que o Senhor esteja com vocês. Muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço, por ter permitido eu ter feito meu trabalho assim. Eu fiz mais ou menos em uma semana. Demorou, vários erros, de dificuldade, mas eu consegui. Muito obrigado. Quero agradecer o Thiago, lá do Camp. Também a Camila aí do Camp, também minha professora, que eu gosto e me familiarizo muito. Muito obrigado a vocês aí do Camp e todos também que viram e ouviram e riram também. Também muito obrigado a vocês por terem prestado atenção. E eu sei que a minha voz fica meio estranho quando eu gravo assim, mas é isso aí, gente. É isso aí, valeu, gente.